O legendário 37.610 tem uma palavra para você. Para você, homem, marido, pai, eu quero desafiar você a ser um homem de verdade, um homem que viva plenamente a sua liderança espiritual, a sua liderança no seu lar, a sua liderança no seu trabalho, onde você estiver, levando a mensagem, o amor de Jesus na sua vida. É desastroso isso, imaginar que um pai não exerce liderança sobre os seus filhos e tempos depois ele se dá conta que alguém exerceu. Tinha gente que eu vi que foi um pouquinho mais complicadinho, mas eu fui preparado para desfrutar, certo? Eu não sabia o que era o desfrute do caminho, e se você não sabe, você vai ficar sabendo no final, certo? Sobe a montanha para saber. Eu quero dizer o seguinte, que o top, ele é muito mais espiritual do que físico. Neemias, ele vendeu uma visão, ele não vendeu um projeto, ele não vendeu uma necessidade, ele vendeu uma visão. Eu acho que o grande segredo da liderança, o Simon Sinek, ele fala sobre comece pelo porquê. Por que eu estou aqui? Então, quando eu vendo para os meus liderados uma visão, esse liderado vai estar apaixonado por algo que é além do que o cargo, além do que a posição. Ele não vai querer confetes e tapete vermelho. Ele vai querer cumprir a missão, porque eu estou aqui, como Neemias, uma grande missão, eu não posso parar. Bem-vindos ao Legendário Cast. E o Legendário Cast é uma iniciativa do Legendários Curitiba e que tem por propósito tornar o nome de Jesus ainda mais conhecido e glorificado. Eu sou o Saulo Goulart, Legendário 83.228, e ao meu lado aqui está hoje o Marcelo Jansen. Tudo bem, Marcelo? Tudo em paz, graças a Deus, e animado porque hoje nós temos uma conversa muito boa. Eu estou com a expectativa lá, nas alturas. Sim, certamente. Porque hoje a gente está com um convidado de garbo e elegância, hein, Marcelo? Não, o cara é ninja, hein? É ninja, né? O cara é ninja, o cara é bom. Posso apresentá-la? Por favor. Então tá, hoje nós estamos aqui com o pastor Edmilson, que é um ex-militar, advogado, teólogo, pastor, mestre em teologia, né? Agora também vai fazer doutorado em teologia, além de pai e legendário. Bem-vindo, pastor Edmilson. Obrigado, Saulo. Obrigado, Marcelo. Privilégio estar aqui com vocês. Privilégio participar desse momento especial aqui do Legendários Cast. E realmente, Deus tem sido muito bom, Deus tem nos colocado desafios aí, vamos continuar avançando para a glória de Deus. Amém. Para quem não sabe, o pastor Edmilson é pastor da Igreja Batista de Curitiba, né? A Igreja Batista do Bacaxiri. Batista de Curitiba até, não deixa de ser de Curitiba, né? Não deixa de Curitiba. Da IBB, na Igreja Batista do Bacaxiri, junto com o pastor Silvado. Isso mesmo. Estamos ali no colegiado, né, da IBB. Eu estou na igreja há 28 anos, né? Eu estou como pastor menos tempo, sou um pastor biocupacional, então exerço ainda a advocacia e desenvolvo o ministério como um dos pastores do colegiado, liderando algumas áreas ali na IBB. Privilégio. Que bênção. A gente podia convidar, aproveitar que o pastor Edmilson já falou, pastor Silvado, você está escutando a gente quer o senhor aqui gravando com a gente. Certamente, já contamos com ele aqui. Então, pastor Silvado, o convite está feito formalmente agora diante das câmeras. Esperamos o senhor em breve por aqui. Certamente ele virá. Aí que coisa boa. O pastor Edmilson vai fazer a ponte para nós. Boa. Vamos lá. Pastor, para a gente começar, conta um pouquinho para os legendários que estão ouvindo hoje o podcast, quem que é o pastor Edmilson? Eu conheço o pastor lá do seminário. Lá da faculdade, lá eu conheço o pastor de lá. Foi uma bênção conhecê-lo nas aulas de liderança eclesiástica, né, que a gente teve. Mas quem está ouvindo hoje o programa aí talvez não conheça o senhor. Então, eu queria que o senhor contasse um pouquinho aí da sua história. Ok. Eu sou Edmilson, casado com a Angélica há 22 anos. Tenho 2 filhos, a Fernandinha com 20. O Nicolas, legendário, tem 17 anos. Legal. Também legendário. Eu estou na IBB há 28 anos, como eu falei, né? Eu sou de Cascavel, origem de Cascavel. Eu fui militar do Exército, fui oficial R2, saí como primeiro tenente, fiquei 7 anos nas Forças Armadas. Aí fiz o bacharel em Direito aqui na Federal, conduzi o escritório. Hoje o escritório é parte do meu ministério, né? E tem sido realmente um privilégio servir ao Senhor, cada vez mais apaixonado por Jesus, apaixonado por almas. E eu digo assim, eu me converti com 23 anos. Então a minha história até os 23 anos era uma história longe da graça, perdido em imoralidades. Deus restaurou a minha vida, Amém. Deus restaurou a minha história e construiu um novo capítulo, né? Então, para mim, eu olho para trás hoje, eu vejo a graça do Senhor em cada momento na minha caminhada. Pastor, estou aqui pensando, o pastor é bivocacionado. Então, estou aqui imaginando, né? Como equilibrar isso?
Que afinal de contas, haja disposição e energia. Porque assim, o ministério é bênção, claro que é. Mas requer uma série de... requer muita energia, né? E a função de advogado também requer bastante, porque afinal de contas, as leads são bastante, assim, exigem muito, né? Então, como equilibrar isso? Como equilibrar? Bom, deixa eu só fazer uma correção aqui. Você falou bivocacionado e muitas pessoas falam isso, né? Eu gosto de chamar de biocupacional, que é uma única vocação. Eu sou pastor no meu escritório, eu sou pastor na igreja e eu desenvolvo a minha vocação aonde eu estou, certo? E foi um processo que eu tinha um escritório com 9 advogados, uma casa com 300 metros quadrados, uma estrutura imponente, quando Deus me chamou para o ministério. E eu comecei a atuar e apaixonado pelo ministério e abandonei aquele escritório. Só que Deus foi tão gracioso, ele foi conduzido num processo de transição. Então hoje eu atendo só empresas, poucas empresas, eu tenho uma equipe muito reduzida e eu posso dizer que eu sou tempo integral não remunerado, porque eu acabo sendo sustentado pelo escritório e exercendo o ministério pastoral de uma forma plena e completa, equivalente aos demais, né? E Deus tem me dado a graça de conseguir administrar isso. E o segredo de tudo isso é você ter a condição de desenvolver lideranças estratégicas. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma rede de cuidado que tem uns 8 ministérios embaixo dele, Ministério de Integração, Oração, uma rede de pequenos grupos, Ministério de Empresários, Ministério de Esportes, mas todos esses ministérios têm líderes estratégicos que eu caminho próximo deles, mas que eles fazem mais o operacional e eu fico no estratégico. Então, a grande capacidade de poder fazer uma gestão onde eu saio do protagonismo da execução e parto e caminho mais no estratégico, no planejamento. Mas um detalhe muito importante, porque as pessoas olham e falam assim, puxa, mas como é que você consegue? E agora ainda com doutorado, agora aí dando aula na faculdade e tal, eu não negligencio algo que para mim é fundamental. Tá? E a hora que eu começar a negligenciar isso, eu perco a capacidade e a autoridade de pastorear, que é meu tempo de qualidade com Deus, meu tempo com a minha esposa de qualidade regular e meu tempo com os meus filhos, individualmente, regularmente, de qualidade. Porque eu sou o guardião profético dos meus filhos, eu preciso ajudá-los a desenvolver todo o potencial deles. E também eu preciso investir na vida da minha esposa, porque a partir do momento que eu negligenciar a minha família, eu perco a autoridade de continuar pastoreando, de estar num púlpito pregando ou de estar cuidando de pessoas. Uau, como isso é sério. Sério, né? Pois é. É interessante que o pastor comentou da sua esposa. Na faculdade, o pastor tocava uma frase, não é só uma frase, mas é um exemplo que ele segue no dia a dia dele, que até virou exemplos nossos, que o senhor não carrega nenhuma mulher que não seja sua esposa e sua filha no carro, né? E a minha mãe. E sua mãe, verdade. A minha mãe, a minha irmã, a minha esposa e a minha filha. São as únicas 4 mulheres que andam sozinho no meu carro, do sexo oposto. Existe um princípio. Nós, no Legendário, sabemos que o homem sozinho é presa fácil, certo? Quando eu começo a relativizar o que o pecado pode me atingir, como as brechas que eu deixo podem me derrubar, eu preciso ter princípios claros e objetivos. Então, a minha esposa também, ela só leva o meu filho e os irmãos dela com ela sozinha, porque é um princípio, e nós vivemos isso há 22 anos, isso nos protege. Sabe, tem uma história muito interessante. Eu já fui chamado de homossexual uma vez, por causa desse princípio. Eu trabalhava na área jurídica numa prefeitura da região metropolitana e eu ficava até mais tarde na prefeitura e de repente chega uma moça lá e fala assim, o doutor está indo para Curitiba? Eu estou indo. Me dá uma carona, porque aqui o ônibus é só de hora em hora, né? E já tinha passado aquele ônibus, só ia ser dali 1 hora. Eu falei assim, mas você e quem? Não, só eu. Então não dá. Eu peguei, passei na frente do ponto de ônibus, aquela moça ficou esperando lá, ela era namorada do filho do vice-prefeito. E aí eu passei e vim embora. E aí eu ia a cada 2 dias para essa cidade. Quando eu chego lá, tava um buchicho. Olha aí, ó, ele é homossexual porque ele não tem medo de mulher. Mas tenho medo mesmo, eu não ando com mulher sozinho no meu carro, porque eu me conheço e eu conheço a natureza pecaminosa que há em mim. Então por que eu vou dar brecha? Certo? E eu não tenho problema com o que as pessoas pensam de mim, mas eu preciso manter princípios e valores inegociáveis, senão... Entendeu? Desviar-se do mal, mas também da aparência do mal. Isso Tremendo mesmo, isso. aparência, né? Tremendo isso aí.
Pastor, conta para nós como é que foi o seu envolvimento com Legendários. Como o senhor conheceu? Como é que foi? Como é que eu conheci? Como é que aconteceu? Então, eu até estava compartilhando um pouquinho antes de nós começarmos aqui, né? Deixa eu resumir aqui. Que eu falei assim, olha, eu vou subir o mesmo top que o pastor Silvado subiu. Só isso? Né? Só isso? Só isso. Eu falei assim, quando ele subir, eu também vou, né? Mas, de repente, ocorre uma situação onde vários líderes ou liderados que caminham comigo começaram a subir a montanha, né? E eu, na minha ingenuidade, cheguei e falei assim, olha, 2 líderes sobem lá, veja o que acontece. Sabe aqueles espias? Aquele que, o que Moisés mandou lá na Terra Prometida. Falei, vão lá e tragam um relatório, né? E aí eles chegam, e nesse dia, a chegada era lá na IBB. E eu fui lá para recebê-los. Eu falei, vou receber o relatório, que nem Moisés recebeu os relatórios lá. E de repente eles chegam, pastor, é uma bênção. Eu não posso falar nada do que acontece na montanha, fica na montanha, mas é uma bênção. Eu olhei e falei, meu Deus, vou ter que subir então. Mas sabe que eu subi e foi uma bênção. E aí eu incentivei meu filho, né? E meu filho foi no primeiro dos jovens, né? O One. E ele subiu e foi uma bênção. Então, sim, foi um grande privilégio, realmente, né? Eu fui meio... porque é aquela questão, né? Você fica meio assim, será? Como é que é? Né? E tem muita gente que está nos vendo aqui que tem essa dúvida no coração. Será que é mesmo? Será que eu vou? Será que eu não vou? Eu quero te dizer, se jogue e vá, porque vai ser bênção máxima. Legal. Mas o senhor tem uma história interessante com o seu filho com Legendários, né? Que eles foi capitão e sub, como é que foi isso? Eu fui capitão, né? Foi junto com o filho? Não, eu não fui junto, Eu fui capitão, né? E aí quando ele foi sub. Né? Entendi. E eu tive o privilégio, porque daí eu subi a montanha e eu entreguei a farda para ele. Que legal. E sabe, né? Assim, o meu filho subiu com 16 anos. Né? Eu não sei nem se podia, porque eu me inscrevi, a inscrição passou e ele subiu. Né? E a minha esposa preparou ele, fez cronometragem para montar barraca em casa e não sei o que e tal. Fez um treinamento em casa. Teve treinamento, que eu não podia falar. Né? Nada assim, eu só falo assim, ó, só aprenda a montar barraca rápido, né? Então, depois você vai entender por quê, né? Mas aí, então ele subiu, e aquela preocupação. Quando nós ficamos sabendo que ele seria o sub, nós fomos para levá-lo na saída, eu falei assim, ele vai sofrer. Será? Um pouquinho. Não, só um pouquinho. Não sofre muito, não. Mas aí o que acontece? Foi bênção, porque eu consegui entregar a farda para ele e vendo como é especial, tanto para os jovens quanto para homens. Nós tínhamos lá homens de 70 anos, 75 anos e tínhamos jovens de 16 anos. E cada um sendo transformado dentro das suas necessidades, dentro da sua peculiaridade. Olha aí, ó. Mas sabe o que acontece? Mas a diferença é que um jovem de 16 anos, isso aí forja e facilita muito no processo daqui para frente. Alguém que está com 75 vai chegar e falar assim, puxa, tem tanta coisa, como é que eu perdi tanto tempo? Queria ter feito antes. Queria ter feito antes, é isso antes, mesmo. Então. Então mas é interessante, mas para cada um, por exemplo, eu me converti aos 23, falei, por que eu não cresci no lar cristão? Seria muito melhor, muito mais fácil, eu teria menos marcas, né? Porque nós carregamos o significado das marcas que nós temos pela caminhada da vida, né? Isso é inevitável. E quando nós nos deparamos com um movimento como esse, é a oportunidade de ressignificar muitas coisas, de trazer todas as coisas mesmo, né? Na presença de Legendário 01, do nosso Deus eterno. Amém. Teve algum momento difícil lá para o pastor quando estava na montanha? Sabe que para mim não. Olha, eu tinha gente que eu vi que foi um pouquinho mais complicadinho, mas eu fui preparado para desfrutar. Certo? Eu não sabia que era o desfrute o caminho, e se você não sabe, você vai ficar sabendo no final, certo? Sobe a montanha para saber, mas desfrutar o caminho, e eu decidi desfrutar mesmo. Eu estava muito em paz, assim. Teve um momento que Deus me pegou de uma forma bem especial mesmo. Você não sabe o que acontece, mas era na batalha. Então foi algo assim muito especial, né? E por mais que eu já tivesse, né, passado por um processo tão intenso de ressignificar muitas marcas do meu passado, mesmo assim você vai lá e Deus fala, e Deus trabalha, e Deus mexe com áreas especiais, né? Então foi muito, muito especial. E eu desfrutei. Eu pensei em algo que eu curti e falei assim, não, maravilha. Me permita destacar uma coisa sobre a questão da dificuldade. Então, o que acontece? Se alguém não tem o hábito de fazer algum exercício, uma caminhada,
esse vai ter um pouquinho mais de dificuldade, porque Verdade. afinal de contas ele vai para uma montanha, né? Aham. E aí o que acontece? Alguém que tem, alguém sedentário vai ter um pouquinho de dificuldade, certo? Correto. Alguém que não tem o hábito de, por exemplo, fazer algum exercício, vai sentir dificuldade. O que eu quero dizer é o seguinte, que o top, ele é muito mais espiritual do que físico. Mas é interessante perceber que faz muito sentido se você tiver o hábito de cuidar da sua própria saúde. Porque se você não cuida, certamente lá você vai perceber como é importante fazer esse treinamento prévio. Faz muito sentido. Muito. E esse ponto é importante, porque o que acontece? Hoje nós estamos vivendo uma sociedade muito acelerada, com a agenda lotada. Sim. E tem negligenciado coisas básicas. As pessoas acham que o exercício físico, a atividade física, é algo para ficar bombadão, é algo para... Não, é você cuidar do templo do Espírito Santo, certo? Então, quando você vai lá em 1 Coríntios 6,19, que vai falar que nós somos templo do Espírito Santo, né? Efésios 1,13, que vai falar que nós recebemos um selo do Espírito Santo, ele está falando sobre isso. Nós precisamos entender que cuidar do nosso corpo é ampliar, aumentar a nossa expectativa de vida para podermos continuar desfrutando com a nossa família, continuar proclamando o Evangelho, continuar cumprindo o nosso propósito. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio e muitas vezes as pessoas usam o livre-arbítrio para abortar o propósito de Deus na vida deles. Certo? E eu vejo muita gente negligenciando a família em prol de uma boa causa, negligenciando a saúde em prol de uma boa causa e tem interrompido o processo que Deus quer fazer na vida deles. Então, o legendário você precisa, né? Se você tiver bem de saúde vai facilitar, vai ser muito mais fácil. E isso pode gerar um hábito abençoado para você que é sedentário, vai ser especial. Se a pessoa não tem o hábito de fazer isso por si, né? Por si próprio, que o faça pela família, por ter mais tempo com a família, mais disposição com a família. Por exemplo, infelizmente há quem não ande de bicicleta com filhos porque não aguenta, não caminha com o filho ou com a esposa porque não aguenta, não corre porque não aguenta. Então tá na hora, queridão. Bora treinar. Bora treinar. Bora treinar. Pastor, vamos falar um pouquinho como é que foi aí seu chamado pastoral aí? O senhor pode contar um pouquinho? Puxa, meu chamado pastoral foi um desafio muito grande, porque quando eu comecei a namorar a minha esposa, eu orei um ano, eu saí do noivado, fiquei um ano orando, tinha 29 anos, orando por uma esposa. E a minha esposa foi levada pelo pastor China, na época era o pastor de criança da nossa igreja, foi levada como seminarista. Ela fazia o seminário teológico Batista do Paraná, né, a FABAPAR, antes de se tornar a faculdade. E aí eu conheci ela lá no Ministério Infantil. E eu cheguei para ela e falei assim, se você tem um chamado para a África, você me fala, porque eu não me vejo morando na África, a gente nem começa a namorar. Ela falou assim, não, meu chamado é local. E aí ela falou assim, eu também não quero casar com um pastor, né? Porque eu tô aqui no seminário, todo mundo quer me casar com os seminaristas daqui, porque o seminarista precisa casar para conseguir o ministério depois, não sei o que e tal, também não quero casar com um pastor. Beleza. Casamos 6 meses, 17 dias depois estávamos casados. Foi bem rápido. E aí, o que acontece? Mas ali o senhor não era pastor ainda. Não. Ela não casou com pastor, ela casou com advogado. Entendi. E nesse meio do processo, Deus começa a trabalhar no meu coração o chamado pastoral. E eu começo a brigar com Deus. Falei, não pode. A minha esposa não quer casar com um pastor. E foi 2 anos eu lutando com Deus, resistindo ao chamado. Até que um dia, tomando banho, Deus falou claramente, falei, não, eu preciso falar com a minha esposa. Eu saí daquele banho lá, cheguei para ela, falei assim, amor, eu preciso falar contigo. Deus está me chamando para o ministério. Ela começou a rir, eu falei, o que você está rindo? Eu já sabia. Eu falei, como que você já sabia? Não, Deus já tinha falado comigo, mas eu precisava esperar você tomar a decisão para não influenciar a tua decisão. Que legal. Então Deus já tinha trabalhado com ela. E aí foi tremendo. E ali fui. Aí a primeira decisão, cheguei para o pastor Silvado, falei, pastor, tô fechando o escritório, vou fazer seminário, tal. E aí ele falou, não, calma. Aí a importância de um discipulador. Que legal. Né? Calma, não é o momento ainda. Lá na frente você decide se vai fechar ou não. Espera um pouquinho. E aí ele me segurou. E aí me entreguei de cabeça. Aí foi algo que, pensa na paixão que eu tenho, é viver o ministério, é ver vidas restauradas, pessoas alcançadas, sabe, transformadas pelo poder do Senhor. É tremendo, tô arrepiado aqui só de a motivação de ver realmente o que Deus tem feito, que Deus pode fazer. Benção máxima mesmo. Glória a Deus. Saulo já falou para o senhor sobre o chamado que ele disse que tem, não? Já falou ou não? Dos povos não alcançados? Vai ter coragem de falar ou não? É que tem... eu vou falar. Fala, quero ver. Já ouviu falar do povos Bina?
Bina? É. Não. Povos Bina são os bilionários não alcançados. Os bilionários não alcançados. Ah, tá certo. Precisa de gente para pregar o evangelho claro. pra eles, ué. Claro, mas é algo muito interessante. Me veio à mente uma situação aqui. Fui convidado, eu e minha esposa, nessa época de frio, um buffet de sopas lá no Alphaville. Tá? Aí nós fomos lá, cheguei lá. Mas o Alphaville tem Alphaville, tem os Alphaville, aquelas mansões, né? Cheguei lá e vários carros importados e tal. Falei pra minha esposa por que me chamaram aqui, né? E era uma irmã da igreja lá. E a hora que nós entramos lá, só que chegamos assim, tava tudo muito estranho. Tinha chopp, tinha vinho, tinha buffet de sopa e não sei o quê. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Da hora que chegaram, pastor vem aqui, vai dar uma palavra, vai orar antes de nós começarmos ao buffet de sopas e tal. E eu dei uma palavra de 5 minutos. E só que nesse processo, até essa palavra, eu cheguei perto dos grupos ali. E eles falando de viagens, de navios, de não sei o quê, de uma casa nova, de um carro não sei o quê. Era só... Jatinho. Era só jatinho, era só assim. Aí eu falei algo muito simples. Falei assim, puxa, eu vi que vocês são amigos, tá, mas como é que estão as coisas lá na sua casa? Como é que está o relacionamento marido e mulher? Como é que está com os filhos, tal. E orei. É isso. A hora que terminou, as pessoas começaram a vir chorando perto de mim. Uma lá tinha feito 16 cirurgias para ser aceita pelo marido. A outra estava em depressão, não sei o quê. Nossa. Aí você via, assim, famílias destruídas, pessoas destruídas. Tudo aquilo que eles ostentavam ali eram somente aparência. Uma aparência. Eu não estou dizendo que todo mundo, às vezes, vive assim. Eu estou dizendo que não tem nenhum problema. Davi foi super rico, né? Salomão. Então, não tem nenhum problema o dinheiro. Mas quando o dinheiro se torna o Deus da pessoa, né? O amor ao dinheiro, ele acaba enganando e cegando aquilo que é a essência. Eu posso ter muito dinheiro, eu posso ser bilionário, desde que eu não perca a essência do reino. Desde que eu não saia do favor de Deus, né? Que eu honre a Deus, que eu honre minha família e que eu não coloque o dinheiro à frente de qualquer valor e princípio que Deus colocou no meu coração. Verdade. Né? Tem a história de um pastor lá em São Paulo, eu não vou lembrar o nome dele, mas que ele era pastor e pregava para milionários. E ele conseguia entrar na vida desses milionários, né? E falava de Jesus para eles. E muitos deles quiseram ofertar para ele casas, carros e tal. E ele não recebia, né? Justamente para ele manter o trabalho que ele conseguia fazer e a entrada que ele tinha. E ele não se aproveitava dessas ofertas da situação que ele recebia. Me veio à mente um missionário, um evangelista americano. Eu ouvi isso numa pregação do Andy Stanley. E ele foi um homem tremendamente usado por Deus. Ele, pregador, evangelista, várias conversões, um trabalho fantástico. Daí conseguiu uma rede de TV americana, passava lá o programa dele, estádios e tal. E ele foi pego em adultério e corrupção, ele foi preso. E aí ele leu um livro do Andy Stanley e pediu, puxa, esse pastor podia vir aqui falar comigo, e pediu para avisar ele. E como ele era um evangelista conhecido, o Andy Stanley foi até lá. O Andy Stanley fez uma pergunta para ele. Quando que você deixou de amar a Deus? Ele olhou e falou assim, eu nunca deixei de amar a Deus. Eu deixei de temer a Deus. Porque o sucesso, o dinheiro, a fama, tirou do meu coração o temor a Deus. Então, assim, não é o dinheiro ou o sucesso que tira as pessoas da presença de Deus, mas é a falta de temor. E isso é muito sério. Isso é bem delicado, né? Então, assim, que fique bem claro. Certamente Deus pode dar riquezas, mas isso em hipótese alguma pode tomar o lugar que é exclusivo de Deus. Verdade. É isso aí. Verdade. Ele é sempre em primeiro lugar, né? É isso. Sempre. É. Fantástico. E, pastor, falando um pouquinho vou falar um pouco de liderança. Uhum. Né? O pastor comentou no início do nosso programa que o pastor lidera vários ministérios abaixo, que uns 8 ministérios. Acho que dá um pouquinho mais de 8. Um pouquinho mais de 8. Porque só um dos ministérios, a rede de cuidado, tem 11 ministérios embaixo deles. Então, a rede de cuidado é como se fosse um guarda-chuva. Eu tenho uma policlínica com profissionais da psicologia, eu tenho um Celebrando a Vida, eu tenho o CR, Celebrando a Restauração, apoio a enlutados, o
Braços que Abraço, que é o Ministério de Apoio a Pessoas com Câncer. Aí, dentre outros, tem o Ministério de Empresário, mas acho que dá uns 12, 15, por aí. E aí a gente está falando de liderar líderes, né? Porque essas pessoas que o pastor lidera, lideram outros e que lideram outros e vai. E existe uma diferença, né? Entre você, às vezes... Eu lembro que na faculdade o pastor falava bastante disso, né? Que vocês aqui estão aprendendo não a liderar um membro, você vai liderar líderes, né? E existe uma diferença nisso, né? Entre você liderar, que você vai exercer uma influência, né? Enquanto... Vamos ver se eu aprendi bastante, né, na aula. Né? Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Enquanto no mundo secular existe uma importância grande no cargo, na posição, né, que a pessoa exerce, porque daí vai exercer uma liderança. Quando a gente está falando do ministério, quando a gente está falando do reino, é diferente. Né? Aí muda de figura. Né? Então, eu queria que o pastor falasse um pouquinho aí para quem está ouvindo. Vamos falar um pouquinho sobre liderança. Liderança. Tem um livro que me impactou muito, que é O Formador de Heróis. Tá? Então, acho que o grande sucesso de uma liderança estratégica, pensando no reino de Deus, primeiro, você precisa entender que quando eu faço tudo para a glória de Deus, as coisas não precisam sair do meu jeito. Elas podem sair de um jeito diferente de como eu faria, certo? E acho que eu tenho uma frase que eu uso, e eu ouvi em algum lugar, mas eu absorvi, não me recordo de quem, que nós precisamos ser líderes inúteis. E isso eu também aplico até para os meus filhos. Eu preciso ser um pai inútil, entre aspas, que não é alguém que não tem uma utilidade, mas alguém que ele prepara e treina os seus filhos de tal forma que os filhos conseguem caminhar sozinho, e eles podem até te consultar como um mentor, como um orientador, por um conselho, mas eles estão preparados para enfrentar a vida. Talvez dispensável? Talvez, acho que seria uma palavra até um pouquinho melhor. Mas quando eu penso num processo de liderança, eu confio nos meus líderes. Se hoje eu sair da minha posição de um pastor do colegiado, todos os ministérios que eu lidero, eles continuariam funcionando sem a minha presença. Certo? Porque acho que esse é um grande segredo, a multiplicação da liderança, a cultura do vice-líder. Eu preciso ter alguém que consiga... Eu não sou insubstituível. Então eu preciso preparar as equipes dos ministérios para andarem dentro do mesmo princípio. E é interessante porque eu tenho um líder do ministério, então pega lá o Ministério da Integração, tem o ministro Bruno lá, que é o líder do Ministério da Integração. Mas ele tem o Jefferson e a Cíntia, que são os líderes da recepção interna. Então, o próprio líder do ministério, ele já tem uma liderança auxiliar ali no ministério específico. E assim nós vamos multiplicando a liderança. Então, acho que a grande chave de um líder é um líder que inspira, é um líder que na dependência de Deus, ele leva as pessoas a comprar uma visão. Aquilo que Neemias ele vendeu uma visão. Sim. Ele não vendeu um projeto. Ele não vendeu uma necessidade, ele vendeu uma visão. Eu acho que o grande segredo da liderança, o Simon Sinek, ele fala sobre comece pelo porquê. Por que eu estou aqui? Então, quando eu vendo para os meus liderados uma visão, esse liderado vai estar apaixonado por algo que é além do que o cargo, além do que a posição. Ele não vai querer confetes e tapete vermelho. Ele vai querer cumprir a missão, porque eu estou aqui, como Neemias, numa grande missão, eu não posso parar. Então, o que eu tenho desenvolvido como uma filosofia ministerial é sempre preparar e capacitar liderados que consigam exercer a sua liderança da forma mais independente possível. Claro que eu tenho a gestão, eu tenho a prestação de contas, mas com o mínimo de interferência possível no processo de execução do trabalho e do serviço. Eu acho que, para mim, essa é a grande chave. Né? E assim, a visão... Vender uma visão ao invés de uma necessidade é fundamental. Como é especial isso que o pastor está falando? Pelo seguinte, porque você está numa posição, e aquela posição ela não é perpétua. Verdade. Não é sua para sempre. Então você está naquela posição e, acredito, Deus vai te levar para outras posições, vai galgar novas posições e vai tornar a liderar mais pessoas, né? De maior influência, quero dizer. Só que isso não vai acontecer enquanto você não preparar alguém. Isso mesmo. Veja como isso é sério. Então imagina aquele líder que está preso, ele se agarrou com o cargo e ele não quer largar esse cargo de jeito nenhum. E assim, é lamentável, mas a gente sabe que isso acontece. Às vezes a pessoa nega isso, mas acontece. Mas como é interessante poder essa percepção, essa visão de que eu estou aqui
E aquela ideia do, não o servo inútil, do meu ponto de vista, mas o dispensável, está aqui porque Deus o colocou. E acontece porque Deus cria os meios. E vai chegar um momento que Deus vai tirar aquele líder dali e levar para uma outra posição. E no lugar daquele, fica aquele que foi formado por esse primeiro líder, que teve visão. É isso aí, fantástico. Agora, algo muito interessante, porque liderando vários ministérios e cada vez mais sendo pressionado a ser estratégico, uma coisa que eu não abro mão. Eu fui chamado para ser pastor de ovelha, cuidar de pessoas. Eu não abro mão de estar discipulando alguém recém-convertido. Eu não abro mão de estar cuidando de pessoas, de poder atender, de poder realmente estar junto, levando pessoas a serem restauradas e tal. Então, é isso que impulsiona, né? Claro, pensando numa visão estratégica, eu preciso ter as boas técnicas de gestão, eu preciso, debaixo do temor e da direção do Espírito Santo. Nós estamos uma igreja com mais de 5 mil membros. De ovelha, né? Mas cheirando ovelha, cuidando de pessoas. Eu amo cuidar de pessoas. Não perde o princípio. É isso aí. É bem por aí. E como é especial o pastor falando sobre essa visão de liderança, né? Tem me chamado muita atenção a questão do líder 360, né? Ele sabe da sua posição, ele entende que é importante ele liderar pessoas que estão, sim, abaixo dele, vamos entender, uma hierarquia verticalizada, alguém que está subordinado a ele, mas também qual a influência que ele exerce para os seus pares, qual a influência que ele exerce para os seus superiores. E ainda para os amigos dos seus superiores. Então, assim, essa posição, quando o líder entende isso e sabe que depende de Deus para estar lá, ainda que provisoriamente, Deus faz prosperar. Deus faz prosperar. Quando na dependência do Senhor. Ele dá a condição. Isso é muito interessante, só pegando um gancho aqui, porque na área da advocacia eu trabalho no mundo corporativo. Trabalho com empresa com 600, 800 empregados e tal. E aí, assim, dentro do mundo corporativo, o que você coloca? Você está no ponto A para o ponto B, você tem que chegar no ponto B. Resultado. É resultado. Performance. Quando nós falamos do reino de Deus, eu vou chegar no ponto A, no ponto B, mas não numa reta. Eu vou ter que fazer voltas, eu vou ter que cuidar de pessoas, vou ter que considerar várias situações para chegar no ponto B sem machucar ninguém, sem atropelar princípios e valores, mantendo a integridade. Certo? Robert Clinton, na etapa da vida de um líder, ele fala sobre os testes de integridade de Deus, né? Onde realmente nós somos constantemente levados a testar o nosso coração. A partir do momento que eu perco o propósito do meu coração, daquilo que Deus me chamou, certo? Eu começo a cometer erros e buscar resultado flexibilizando princípios e valores. Aí é a queda. Estou curtindo demais essa conversa. Segue, Paulo. Não, eu só ia comentar que esse livro que o pastor comentou é um excelente livro. Se você é legendário, quer se tornar líder, quer aprender mais sobre liderança, leia esse livro, Etapas na Vida de um Líder. A gente deve fazer trabalho sobre esse livro. O livro é bom. Legal, bacana. Mas assim, liderança é uma das coisas que me encanta, assim, sabe? Porque eu entendo que todo homem, todo ser humano, mas aqui para nós, todo homem, ele tem um chamado de Deus para liderar. E se ele não o fizer, fatalmente aqueles que deveriam ser por ele liderados serão influenciados por outras pessoas. E muitas vezes você não escolheu as pessoas que vão influenciar os seus. Eu digo isso especialmente em relação a filhos. Para mim é desastroso isso, imaginar que um pai não exerce liderança sobre os seus filhos e tempos depois ele se dá conta que alguém exerceu. E se ele não teve a oportunidade de escolher quem vai exercer liderança sobre seus filhos, a situação se complica. É isso mesmo. Sabe que a grande chave disso aí é intencionalidade, né? Quando eu olho dentro da linha da vida, da nossa linha da vida, nós temos faixas etárias que elas são influenciadas de forma diferente. Se você pegar do 0 aos 6 anos, existe uma influência onde a criança está adquirindo, absorvendo significados, certo? E esses significados, muitos deles, ela não vai lembrar lá na frente, mas vai fazer parte do seu mindset, vai estar no teu inconsciente e subconsciente. Dos 6 aos 12, dos 6 aos 12 anos, eles estão ali formando o caráter, aonde tem mais perguntas. Sabe aquela criança, o que é isso, o que é aquilo? E normalmente os pais respondem às crianças a partir do significado que elas têm. E se há um significado distorcido, isso vai passar para as crianças. E aí dos 13 até os 18, 19, onde eles estão buscando
viver ou reafirmar a verdadeira identidade. Então, nos adolescentes, você precisa reafirmar todo momento quem eles são. Que nem eu chegava pro meu filho: você é filho amado, você é precioso, a minha filha, você é princesa, você não, sabe, não aceite menos do que isso, olha como eu tenho te tratado aqui e tal. Então, assim, a intencionalidade em cada faixa etária é importantíssimo. E eu lembro quando o meu filho tinha 7 anos, minha filha tinha 9. E ele estava lá, minha esposa estava assistindo um sábado um jornal e apareceu uma propaganda de carnaval. E aí, daqui a pouco, ele chega para minha esposa e fala assim: mãe, o que é esse negócio de camiseta que passou ali? E aí a minha esposa falou assim: calma aí, espera teu pai chegar. E aí eu cheguei, sentei com eles, expliquei o que era o sexo, a diferença entre o homem e uma mulher, como é que o sexo realizava, tal. Do meu filho, muito gaiato, assim, ele fala assim: pai, mas você faz isso com a mamãe? Eu falei: faço. E a partir de hoje, depois que eu orar com vocês, fechou a porta do quarto, vocês não entram, certo? Estiver pegando fogo, né? Mas sabe o que acontece? O primeiro registro do que é o sexo segundo o coração de Deus. E eu falava de um presente que Deus deu para nós, que é no casamento. O sexo é um presente para o casamento. E coincidiu que nós estávamos ali, tínhamos comprado um presente para uma prima que estava casando. Naquele mesmo período. Foi muito legal porque usei a mesma ilustração. O primeiro registro foi eu e a minha esposa que demos a eles. Certo? Aí depois ele veio: pai, que absurdo, lá na escola tem um trisal, 3 meninas namorando. Pai, lá na escola tem 2 meninas. E aí tudo que ele viu depois disso já não fazia sentido, porque o primeiro registro já era nosso. Pais que têm negligenciado a liderança do seu lar. Terrível. Têm aberto mão de marcar os seus filhos com princípios e valores que eles vão carregar para a vida. E colegas da escola, e amigos e TVs, e séries, e influencers têm gerado significados distorcidos na mente e no coração de muitos filhos pela ausência, pela fraqueza de homens de verdade, de alguém que assume o seu sacerdócio, que vive realmente como um líder segundo o coração de Deus. Isso é muito sério. Eu gosto de citar um filme que eu acho muito legal assistir com as minhas filhas, que é o Divertidamente. Em determinado momento do filme faz menção da criação, da geração de memórias. E a pergunta que faço para quem está nos assistindo: que memórias estão sendo geradas nos seus filhos? Bom, primeiro, se tem memórias, né? E se tem, são positivas? Ou será que nem tanto? Isso é bem delicado, gente. É bem delicado. Muito delicado. Muito delicado. E aí fica no ar a pergunta aí para você, legendário. Você é o host hoje e eu estou aqui comentando, mas eu posso fazer mais um comentário? Por favor. Lá em casa, pastor, nós adotamos o Dia da Realeza. O que é o Dia da Realeza? Temos o Dia da Princesa, que eu pego uma das minhas filhas e a gente faz um negócio diferentão. Outro dia, a outra filha e o Dia da Rainha. Eu tô torcendo para que chegue logo o Dia do Rei. Nunca chega, né? Mas a ideia é justamente a seguinte: é o dia em que eu tenho um pouco mais de tempo com elas e a gente marca como um dia especial, em que elas decidem o que vamos comer, o que nós vamos comer, só eu e cada uma delas. Onde a gente vai, às vezes a gente vai assistir um filme, a gente vai comer pipoca, vamos para algum restaurante diferente. Já levou elas no salão de beleza ou ainda não? Ainda não. Eu já fiz isso. Ainda não, mas assim, o especial, por exemplo, eu faço o cabelo delas nesse dia. Ah, que legal. A primeira vez eu dei um anel para cada uma delas, mas assim, o que me marcou bastante entre as várias experiências foi o dia que eu levei a mais nova, a Sara, que você conhece. E aí eu estava no banco de trás do carro e aí eu percebi ela chorando. E eu me preocupei. Eu falei: filha, tá tudo bem aí? Aconteceu alguma coisa? E ela não respondeu. Eu falei: filha, tudo bem aí? Tá tudo bem, pai. Com aquele voz de choro, né? Mas o que ela disse para mim me impactou muito. Ela falou que eu estou muito feliz por estar aqui com você nesse meu primeiro dia de princesa. Uau. Então, assim, que memórias nós estamos criando, gerando no coração dos nossos filhos. É isso aí. É um tipo de liderança. É isso daí. Nós temos eu faço algo semelhante com os meus filhos, nesse tempo de qualidade, desde criança, né? E a primeira experiência com a minha filha, tinha 2 para 3 aninhos, eu saí com ela, e a primeira experiência foi: o que você aprendeu lá na escola? Ela cantou uma musiquinha: sapa de calcinha, sapo de cueca. Eu falei: o quê? Sabe, deu para entender isso, eu peguei e bati lá na escola.
que negócio é esse? A professora veio, não, aqui não foi. A diretora, não foi. Aí, de repente, foram pesquisar, tal. Vem a auxiliar chorando. A auxiliar veio cantar a musiquinha para mim, que era uma musiquinha ingênua, sabe? E aí foi esse processo que... Primeira experiência. E ela veio crescendo. E aí veio, com 12 anos ali, fiz um jantar onde levei ela, abri a porta do carro e tal. Falei assim, não aceite menos do que isso. Buquê de flores, um anel. E aí vem 18 anos, agora pode namorar. Daí no primeiro namoro, conversar com ela sobre o primeiro beijo. Sabe, mas o ano passado aconteceu algo, ela já com 19 para 20 anos, que me marcou demais. E é fruto desse investimento. Ela chegou para mim e falou assim, pai, eu preciso tomar uma decisão assim, assim, assado. Eu falei, filha, você é adulta, você consegue tomar essa decisão sozinha? Ela falou assim, eu sei, pai, eu sou adulta e eu posso tomar essa decisão sozinha. Só que você é muito mais sábio do que eu. Eu quero saber a sua opinião, porque eu sei que se eu seguir a sua orientação... Isso é honra. Isso é honra. Não, e assim, é um investimento que veio... sendo construído. Então, é o mesmo princípio, com nomes diferentes, com formas diferentes, mas o mesmo princípio. Invista na vida dos seus filhos. É tremendo. Meu objetivo de comentar isso aqui é justamente para sugerir que quem nos assiste faça isso. Crie meios. Meios de criar memórias com seus filhos, dias, momentos especiais, tempo de qualidade, né? Momentos especiais com os filhos, de modo que daqui a muitos anos o filho vai lembrar. Lembra, papai, daquele dia... Aquele dia Deus ministrou meu coração, aquele dia eu me senti amado por Deus. Esse tipo de informação, assim, sabe? É o tipo de memória que a gente precisa marcar no coração dos nossos filhos. A minha pequenininha, minha tem 8 anos, né? Eu fui pro Legendários muito por conta dela. Porque ela queria usar a camiseta. Ela queria usar a camiseta, meu pai é um legendário. E quando eu volto da montanha, no domingo, de tarde, ela estava muito emocionada. Ela passou a tarde inteira emocionada. Né? A Maria, né? A Maria. Por conta disso, né? Que eu tinha voltado da montanha e ela podia estar usando a camiseta que ela queria e tal. Ela ficou extremamente emocionada. Filhos são bênçãos do Senhor. Salmo 127, né? Herança do Senhor, um presente que Ele nos dá. E nós temos que investir intencionalmente no crescimento, no amadurecimento dos filhos. É fantástico. Que conversa gostosa, hein? Tá boa. Uma pena que a gente tem tempo, né? Uma pena. Ai, que coisa. Mas tá muito boa. Mas, pastorzão, a gente ainda vai conversar outras vezes aqui. Opa! No que depender de mim, fala aí o host, vê se dá pra gente marcar uma próxima ocasião. Mas no que depender de mim, a gente marca de novo. Agora a gente tem que ver como o homem tá chique, né? Vai fazer doutorado em Dallas, só isso. Precisa de algum assistente pra levar a mochila? Pra compor essa comitiva aí, pra Dallas, não? Olha, desafio, né? A questão do doutorado realmente é um desafio. E aí é algo muito importante, né? Existe uma diferença entre interação e intimidade, certo? A minha esposa, ela tem 53 anos, está terminando o curso de psicologia agora. Sabe de onde surgiu esse curso de psicologia 5 anos atrás? Através de um tempo de intimidade nossa, de qualidade, intencionalmente com a minha esposa. Os maiores sonhos que nós temos é no tempo que nós saímos só nós dois, para namorar. Desde que as crianças eram pequenas, sempre tivemos essa regularidade de investimento intencional no casal. E o doutorado veio, ela me jogando, você precisa. Você vai fazer bem, vamos lá. Eu falei, tá bom, então vamos, né? E realmente é impressionante o que Deus faz, né? Então, hoje tem muitos casais que têm interação. Eles interagem entre eles. Eles até têm um momento de intimidade sexual, eles até almoçam juntos, viajam juntos, mas o coração não se conecta. A intimidade é tempo de qualidade. Meu coração se conecta e nós preparamos, por exemplo, meu filho mais novo vai fazer 18 anos agora. Ele vai ter a carteira de habilitação dele, não vai precisar mais da mãe para levar para cima e para baixo, do pai para levar para cima e para baixo, vai ficar eu e ela. Então nós preparamos para esse momento. Aquele ciclo, lembra? Curva sigmoide, os ciclos. Novo sonho sendo aberto há 5 anos atrás, agora realizando esse sonho. Possivelmente, próximo ano, ela já com consultório. E, assim, coração conectado, marido e esposa. É fantástico. Amém. Pastor, muito obrigado de verdade pela sua presença, por estar aqui conversando com a gente. Vamos fazer isso de novo. Depois, quem sabe no segundo semestre, aí, depois das primeiras impressões lá de Dallas, né? Trazer aqui pra gente.
Mas foi assim, tremendo, adorei conversar. Bom, eu sou suspeito a falar, é sempre uma bênção máxima estar com você. Bênção máxima. Olha, eu que agradeço o privilégio de estar aqui com vocês, certo? Eu quero deixar um desafio mesmo, né? O Legendários é algo que vem de Deus, algo que tem impactado tantos homens, né? E se você está aqui, você está meio em dúvida, eu quero te desafiar, certo? Dê um passo de fé, viva essa experiência que você não vai se arrepender. Realmente tem impactado muitas vidas, eu sempre que posso dentro das pessoas que eu acompanho, né? Tem um casal específico que eu acompanho há mais de 10 anos e ele tinha algo que, sabe, travado. Eu falei, cara, você precisa subir a montanha. E quando ele desce de lá, algo que há 10 anos ele estava carregando, não conseguia, e Deus trabalhou na montanha com ele e virou fã do Legendário, lógico, né? Porque a transformação veio para ele e para a família. Amém. Então, assim, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui, de poder participar desse momento, e nós com o movimento dos Legendários de Curitiba, e vendo o que Deus tem feito em nosso meio, como Deus tem abençoado, né? Pais, filhos, esposa, casais, pessoal que subiu agora no último top, né? O de casais, né? Que é o REM. É extraordinário, só testemunhos abençoados. Então, assim, vamos avançar. Privilégio, muito obrigado pelo convite e certamente, havendo novos convites, estarei aqui com muita alegria. Amém. Maravilha. Muito obrigado. Isso aí, gente. A gente se despede. Para mim é uma satisfação enorme também. Obrigado pela oportunidade de ser eu hoje o comentarista, né? Mas para mim foi bênção. Saio daqui muito satisfeito, pastor. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e pelos seus saberes compartilhados. Obrigado, eu que agradeço. Legendários, foi um prazer aqui no programa. Hoje estivemos aqui com o pastor Edmilson, com o Marcelo, comigo, Saulo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber aí as nossas notificações e compartilhe esse episódio aí com seus amigos, seus colegas. Vamos fazer chegar isso para bastante pessoas. Au!